Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Josué. A minha versão é a versão Ara, tá, irmãos? Josué, capítulo 24. Aleluia. Glória a Deus. Onde o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, eu sempre falo isso, né? A palavra do Senhor, ela é a espada de 2 gumes. Corta primeiro aqui para depois cortar aí. Glória a Deus. Josué, capítulo 24, do 14 ao 16, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos outros deuses. Queridos, Josué aqui, ele estava se despedindo. Josué aqui, ele estava cerca de 110 anos de idade. Moisés já havia morrido. O povo de Israel já tinha conquistado a terra prometida, a terra de Canaã. E Josué aqui, ele chega diante do povo, dos anciões da terra, e ele coloca para o povo: vocês vão ter que fazer uma escolha. Vocês vão ter que escolher. E todos os dias na nossa vida, nós temos que fazer escolhas. Desde o momento que nós levantamos, nós temos que fazer escolhas na nossa vida, não é? Que roupa vamos vestir? Que comida nós vamos comer? Se nós vamos preferir comer uma comida mais saudável, né, mais light, uma saladinha, ou se nós vamos preferir nos alimentar já, né, de coisas mais fortes, mais gordurosas, mas em nome de Jesus quero declarar sobre a minha e sua vida, que nós vamos preferir ficar com as saladinhas, com as coisas mais naturais, porque nós somos templo do Espírito Santo, precisamos cuidar do nosso corpo, amém? Então todos os dias na nossa vida, nós temos que fazer escolhas. Se eu vou usar uma roupa, né, mais decotada, uma roupa mais justa, ou uma roupa mais decente, uma roupa de crente, uma roupa mais adequada, né? Né, pastora Ju? Para as mulheres cristãs. Eu declaro no nome de Jesus que você é uma mulher santa e que você sabe se vestir adequadamente. Amém? Mas todos os dias nas nossas vidas nós temos que tomar escolhas. E Josué chegou aqui diante do povo e disse: olha, Moisés morreu, nós alcançamos a terra, eles estavam na terra de Siquém, nós alcançamos a terra prometida, porém agora vocês vão ter que fazer uma escolha. E talvez, como a nossa vida é feita de escolhas, tudo que nós estamos vivendo hoje, talvez seja fruto de escolhas que nós fizemos no nosso passado, na nossa história. E toda escolha que eu fizer, que você fizer hoje, ela vai repercutir, talvez para daqui a alguns anos. Toda escolha que nós fazemos, ela traz uma bênção ou ela traz uma consequência. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Temos que orar todos os dias, pedir ao Espírito Santo, me ajuda a fazer a escolha certa. Diante dessa situação que eu estou vivendo, diante dessa situação, dessa decisão que eu tenho que tomar, Espírito Santo, me ajuda a fazer a escolha certa, a decisão correta. E assim, no reino de Deus, as nossas escolhas, elas vão causar algo para toda a nossa geração, para uma geração futura. Por isso nós temos que pensar exatamente qual é a escolha que eu devo fazer hoje, diante de situações que às vezes Deus vai colocar na minha vida. E no reino de Deus
Não existe neutralidade na vida cristã. Ou você serve a Deus, ou você serve a outros deuses. Pastor Rafael pregou aqui domingo, né? Sobre o Deus Mamon, de você servir a Deus ou você servir ao dinheiro. Então, na vida cristã não existe neutralidade. Desde que eu me converti, há mais de 30 anos atrás, eu aprendi isso. A partir do momento que o Senhor Jesus te chamou para uma caminhada com Ele, saiba de uma coisa: você só pode servir ao Senhor nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe meio termo, não existe como ficar em cima do muro. E era isso que Josué estava dizendo ao povo. Olha, vocês vão ter que escolher hoje. Porque vocês vão começar a ser influenciados pelos deuses. Aquele povo ia começar a ser influenciado pelos deuses que tinham naquela terra. Porque ainda tinha outros deuses lá. Então Moisés chegou diante do povo, dos cabeças, dos anciões, dos sacerdotes e disse: olha, vocês vão ter que começar, vocês vão ter que tomar uma decisão hoje. A quem vocês querem servir? Ao nosso Deus verdadeiro ou aos deuses da terra? Então, meu querido amado, a partir do momento que você tomou uma decisão em Jesus Cristo, não existe mais meio termo. A escolha, o Senhor te escolheu primeiro, mas a escolha foi sua. Eu quero. Um dia você ergueu a sua mão assim como eu e disse: Senhor, a partir de hoje eu quero te servir, eu quero andar somente com o Senhor. E eu costumo dizer algo assim, que muitas vezes é muito diferente de nós deixarmos o Senhor Jesus ser não somente o nosso Salvador, mas o nosso Senhor. É diferente. Porque quando nós deixamos o Senhor Jesus verdadeiramente ser o Senhor da nossa vida, sabe, eu sempre dou um exemplo, o pastor Carlos já disse aqui. É como, eu estou dirigindo o meu carro. Enquanto eu só conheço Jesus, porque se você perguntar para todo mundo: você conhece Jesus? Todo mundo vai falar: eu conheço Jesus. Mas ele dirige a sua vida? É bem diferente. Então eu costumo dizer que conhecer, deixar Jesus governar a nossa vida, eu estou dirigindo o meu carro. A partir do momento que eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor, agora o Senhor vai dirigir a minha vida, eu passo para o banco do passageiro e Jesus senta no volante. Aí Jesus vai dirigir totalmente a nossa vida, porque ali vai ser deixadas as nossas vontades, as vontades humanas, porque o Senhor Jesus está no volante, e Ele te leva para onde Ele quer, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele vira para onde Ele quer. É o Senhor Jesus que tem que estar no centro, no volante da nossa vida todos os dias. Aí você não pode mais querer tomar o volante das mãos do Senhor. Não tem como mais. Você está sentado no banco do passageiro. E quer que eu te diga uma coisa? Como é maravilhoso nós descansarmos no banco do passageiro, sabendo que tem um condutor que vai sempre nos levar pelos melhores lugares, para os lugares mais seguros. Não tem como, Jesus não erra o caminho. Se Ele está no centro, se Ele está no volante, deixa Ele dirigir. Deixa Ele virar para onde Ele quer, fazer conforme a vontade dEle. E era exatamente isso que Josué estava querendo ensinar para esse povo. Olha, vocês têm que fazer uma escolha. E na cultura hebraica, servir ao Senhor incluía tudo. Incluía ensinar os filhos. Desde pequenos tinha que se inculcar na cabeça dos filhos a palavra do Senhor. Eliminar os ídolos. Praticar aliança todos os dias. Eles tinham que lembrar que eles tinham uma aliança com o Senhor. E a aliança não pode ser quebrada, não pode ser rompida. Aconteça o que acontecer, a aliança não se quebra, não se rompe. Por isso que a nossa aliança não tem emenda, sabia? Ela não tem emenda. Imagina a aliança com o nosso Senhor.
não pode ser quebrada, não pode ser rompida. E o primeiro ponto que eu quero falar é exatamente isso. Josué chamou o povo a um chamado à decisão. A um chamado à decisão. Israel havia conquistado Canaã, mas ainda havia muitas coisas que eles precisavam ser libertos. Havia muitas coisas ainda no coração deles que eles precisavam deixar. E Josué sabia disso. Era fácil para eles voltarem a adotar os costumes daquele povo local, daquele povo pagão. Então Josué estava querendo dizer para eles, olha, a partir de hoje, não tem como vocês voltarem mais a servir o Senhor Jesus pela metade. Porque o coração do homem é corrupto, é enganoso, sabia? E é muito fácil, Josué sabia que estava ensinando isso para o povo, é muito fácil eles se esquecerem de tudo que o Senhor fez. Durante toda essa jornada no deserto, é muito fácil, nós temos uma tendência muito fácil de esquecermos o que o Senhor já fez por nós. Quer uma prova disso? Primeira dificuldade que nós passamos, nós nos esquecemos de quantas coisas maravilhosas nós já vivemos. Quantos milagres o Senhor já operou na nossa vida. Quanta provisão o Senhor já derramou. Mas no primeiro motivo, no primeiro desemprego, na primeira dificuldade, o povo se corrompe. O povo quer abandonar ao Senhor. Não, deixa de confiar no Deus da provisão. Deixa de confiar que é Ele que está no volante. Então nós somos muito propensos a nos esquecermos facilmente. O ser humano é muito propenso a isso. Se esquece muito fácil das coisas. E Josué sabia disso. Então Josué levou eles a um chamado. Vocês não podem se esquecer de tudo que o Senhor já fez. E o Espírito Santo está dizendo isso aqui nessa noite para alguém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você não pode se esquecer nunca do que o Senhor já fez na tua história, na história da tua família, na história da tua casa. Deus quer que você traga lembrança aquilo que te traz esperança nessa noite. Deus quer que você traga lembrança tantas vezes que você orou. E Deus trouxe a provisão que você tanto precisava. Aquela cura que você tanto pediu, você recebeu. Mas nós somos propensos a nos esquecermos facilmente das coisas que o Senhor faz. Josué levou aquele povo a um chamado. Vocês precisam lembrar de tudo que os nossos pais viveram nesse caminho no deserto. Quantos desertos nós já passamos, não é verdade? Quantas lutas nós já enfrentamos na nossa caminhada. Mas nós temos a convicção que em cada luta, cada momento, todas as dificuldades que nós passamos, o Senhor Jesus estava no volante. E era isso que Josué estava ensinando aquele povo. Segundo, um chamado à liderança no lar, na vida espiritual. Se nós lermos aqui, ó, no versículo... No versículo 15... No ponto B do versículo 15, diz assim, ó. Se aos deuses que serviu os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu, porém, servirei, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. O nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. A nossa família, a minha e a sua família, é o nosso primeiro campo missionário. Sabia disso? Muitas pessoas falam, eu tenho um chamado missionário, glória a Deus, aleluia. Eu tenho também, e eu vivo esse chamado missionário na minha vida todos os dias. Só que o nosso primeiro campo missionário tem que ser a minha casa, a sua casa, a nossa rua, os nossos vizinhos. Os nossos filhos, eles têm que serem ensinados
a tirarem os ídolos de dentro dos lares, de dentro do coração. Porque muitas vezes nós achamos que ídolos é só as imagens, né? Ou é só o dinheiro, ou é só o nosso carro. Porque tudo que toma conta do meu coração se torna um ídolo na minha vida. Então nós temos que ensinar aos nossos filhos, a nossa descendência, qual é o ídolo que tem ocupado lugar na sua casa, na vida dos nossos filhos. Nós somos responsáveis a tirar esses ídolos do meio da nossa casa, da nossa família, dos nossos filhos. Nós somos responsáveis por isso. E nós temos que tomar essa decisão todos os dias. Senhor, eu assumo. Porque a escolha é nossa. A escolha é sua. Servir ao nosso Deus verdadeiro ou servir aos outros deuses. Praticar aliança com Deus no nosso cotidiano. Na cultura hebraica, o pai era responsável por isso. Mas talvez hoje, você olha para a sua casa, você olha para a sua família, o homem, o sacerdote, ele era responsável por isso. Mas talvez hoje você olha para a sua casa, para a sua família, e você fala assim, pastora, mas meu marido não conhece ainda o Senhor Jesus. Pois olha, hoje se você conheceu o Senhor Jesus, você é santificada. O seu lar é santificado através de você. Então você é responsável. A minha esposa ainda não conhece o Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus te chamou primeiro, você é responsável para tirar os ídolos, a contaminação do meio da sua casa, da sua família. Você foi chamado a uma liderança no seu lar espiritual. Você é responsável. Pastora, mas eu já fiz de tudo. Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho feito tudo, pastora. Amém, querido. Se você já orou, você tem chorado, você tem clamado. Então agora sabe o que você faz? Deixa Jesus lá no volante. Deixa o Espírito Santo lá. Que ele vai fazer a parte dele. Mas desde que você se posicione na sua casa, no seu lar, na sua família, com práticas de adoração, de louvor, de testemunho, de ações de graça todos os dias. A sua casa tem que ser reconhecida como casa bendita do Senhor, como casa de oração, como casa onde as pessoas olhem para a sua casa, para a sua família e falam, essa família é diferente, o que é que eles têm? Os filhos deles são diferentes. Nós temos que viver isso todos os dias. E como? Como testemunho vivo da prática. De eles verem que Jesus está no volante da nossa casa e da nossa família. Eu sempre conto um pedacinho do meu testemunho. E eu vou ser rápida. Quando eu conheci o Senhor Jesus, família do pastor Carlos são 10 irmãos. Minha família 10 irmãos. Eu no meio de 20. Ninguém conhecia Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Ninguém conhecia Jesus. Irmãos, às vezes fazer escolhas não é fácil. Eu me lembro meus 3 filhos pequenos. Para quem não sabe, eu tenho 3, tá? É que todo mundo aqui, pastor Fiel, pensa que eu só tenho a Carol. Não, eu tenho o Diego, que já ministrou aqui numa quarta, e tenho a Jéssica, que são de lá do pastor Jamal. Glória a Deus e aleluia, uma bênção. Amo aquela igreja, amo aquele pastor. Tenho cuidado dos meus filhos de maneira maravilhosa. Sei que eles estão em ótimas mãos. Primeiro das mãos do Senhor Jesus, né? Então, eu tenho 3 filhos. E quando eu conheci o Senhor Jesus, o Diego meu tinha 5 anos de idade. A Jéssica 1 aninho e pouco. E a Carol recém-nascida. Queridos, eu subia um morro. Eu ia numa igreja lá em Americana. Eu morava em Americana nessa época. E eu subia um morro e era um barro. Um barro. E eu tinha que subir um morro. E na época eu não tinha carro. O que eu fazia? Eu dava a Jéssica nos braços do Diego, com 5 anos. E levava a Carol recém-nascida. E podia estar chovendo, fazendo frio. E eu botava a sombrinha ali nas mãos dos meus filhos. E eu subia aquele barro, ensinando os meus filhos a irem para a escola bíblica.
a praticarem as práticas da palavra, a temerem ao Senhor. Eu fiz uma escolha. Era fácil, pastora? Não era. Era dias de choro, de renúncia. E hoje eu vejo nós com uma facilidade tão grande. Temos carro, a igreja é tão perto, não tem barro. E às vezes as pessoas acham tanta dificuldade. Ah, não vou para a igreja, ou vou deixar o meu filho com a avó, não vou levar para a igreja porque ele dá trabalho. Traga ele dando trabalho, porque aqui é o lugar para ele aprender a cultuar o Deus verdadeiro. Ele vai saber fazer a escolha dele quando ele for mais velho. Não deixe seu filho em casa, viu? Porque ele vai chorar e vai dar trabalho, não. Depois eu mudei para Nova Odessa, comecei a frequentar, muitos anos atrás, a Batista Emanuel. Barro de novo. Glória a Deus, tinha que subir um barranco lá, a igreja era lá no fundo. E aí eu moro no Jardim Alvorada, um barro só, queridos, aquilo ali era um bairro, Jardim das Palmeiras, não tinha asfalto. E eu descia com os 3 para cultuar a Deus. Aí depois... Glória a Deus e aleluia, algum tempo o Senhor nos deu um carrinho, um Fusquinha. Fusca é bênção, viu, irmãos? Deus nos deu um Fusquinha. Coitadinho, chegava na igreja com as rodas puro barro. Aí, aleluia, as coisas melhoraram, né? Porque eu já não tinha que ir a pé. Mas um dia, Deus fala comigo e com o pastor. Entrega o Isaac de vocês no altar. Oh, Jesus. Era o nosso Isaac. O pastor entregou o Fusquinha lá para a obra. E demorou nadinha para Deus nos dar outro carro. Só 7 anos. Nem por isso nós desistimos. Em servir a Deus. Podia estar chovendo. Podia estar fazendo frio. Eu e os meus filhos, meu esposo, depois, né? Se converteu, aleluia, glória a Deus. Estávamos lá servindo ao Senhor. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos. E às vezes nós temos que ser Josué na vida das pessoas. Meu filho cresceu, entrou na adolescência. Adolescência é uma bênção na vida dos nossos filhos. Aí o Diego bonitinho, né? Meu filho é lindo, gente. Meu filho bonitinho comprou uma saveirinho, rebaixadinha, bonitinha. Achou, né, que se vou me contaminar com os deuses da terra. Quis ir lá, botar um pouquinho o pezinho lá no mundo. Nós temos que ser Josué na vida da nossa família. Todos os dias, meu filho, meio decepcionado, frustrado, quis ir dar uma voltinha lá. Queridos, todos os dias, quando meu filho chegava, de madrugada às vezes, eu catava o óleo de unção. Ele falava, ai mãe, deixa eu dormir. Não deixo, não deixo. Não criei filho, não levei você para a igreja de pequeno para entregar para o mundo. Muitas vezes nós temos que batalhar pela nossa casa, pela nossa família, sermos Josué na vida das pessoas. Não deixar eles fazerem escolhas erradas. Nós somos responsáveis. Ele gemia, virava na cama, chegava de madrugada e falava assim, você vai voltar para ungir a testa dele. Eu não criei filho para o mundo, não te levei desde pequeno para a igreja para você experimentar o mundo. Mãe, mas eu não estou no mundo. Não está na igreja, está no mundo, está se contaminando com os deuses da terra. Não é verdade? E ungia ele e orava por ele. E fui Josué na vida dele, fiz ele escolher até a esposa que ele casou. E é uma bênção, uma mulher de Deus, ama minha nora. E tem um neto lindo hoje que adora o Senhor, gente. Deus é maravilhoso, nós temos que ser Josué na vida das pessoas. Se eles não estão enxergando qual é a escolha certa, eu e você somos responsáveis por fazê-los enxergar. Não abrir mão das pessoas. Eu nunca abri mão do meu esposo, nunca abri mão da minha família. Eu e meu esposo ficávamos lá orando. Quem conhece a Deza? A Deza é minha filha do coração. A Deza também muito frustrada. Falava para mim, tia, desse negócio de igreja, Deus não tem isso para mim, tia, eu nunca vou casar. Meu Deus, se uma menina linda daquela nunca foi se casar, quem casava? O pastor Israel um dia falou isso para ela. Olha,
tia, esse negócio de família não é para mim. Eu não quero mais saber desse negócio de igreja, tia. Completamente frustrada. Um dia o Espírito Santo ia ter um culto numa igreja. E eu estava em casa lavando a louça. E alguém me convidou para aquele culto. Uma irmã me convidou. Eu falei, vou, irmã, para ir com você eu vou. Na hora o Espírito Santo falou assim para mim, não é para você ir, é para você levar a Deza. Na hora o Espírito Santo falou. Corri na casa da Deza, falei, hoje você vai num culto comigo. Tia, de novo, tia. Eu já falei para você que esse negócio de igreja não é para mim. Olha aqui, eu falei que eu vim aqui te buscar porque você vai na igreja comigo hoje, você entendeu? Ajudei ela a fazer a escolha certa. Queridos, chegamos naquela igreja, vocês não têm noção o que o Espírito Santo faz. Chegamos naquela igreja, a menina que nunca mais ia casar, a igreja era um culto de mulheres. E a igreja estava toda enfeitada como se fosse para um casamento. Com tapete vermelho. Quando a Deza entrou, ela já começou a chorar. Eu falei, pois é, né, filha? Parece que vai ter um casamento. E ela entrou, amados. E vocês não têm noção o que foi a ministração da pastora. Ela chamou as moças solteiras que estavam frustradas com o casamento, que passassem pelo tapete vermelho e elas colocavam um véuzinho na cabeça das moças, como se elas estivessem se casando. Ali a Deza foi curada. E hoje ela se casou. E pensa num marido maravilhoso. Homem de Deus, sacerdote, homem de oração. Quando ela conheceu o esposo lá no mundo. Eu lembro até hoje quando a Deza entrou lá na Batista Emanuel com o Kaique. A primeira vez, um culto final de ano. Quando eu vi ele entrando, eu agarrei no pescoço dele. Orei por ele. Falei, você precisa aceitar Jesus. E ele aceitou Jesus ali. Foi batizado num retiro de jovens. Ele falou, tá bom, tia, eu aceito. Falei, isso, aceita mesmo. Grudei no pescoço dele. Temos que ser Josué na vida das pessoas. Não deixar elas fazerem escolhas erradas. Nós somos responsáveis. Você é cristão, eu sou cristã. Nós somos responsáveis pela autoridade espiritual da nossa casa, da nossa família. Nós somos. Instruí-los no caminho que eles devem andar, livrá-los do caminho da perdição. A escolha de você se colocar na brecha com oração. A oração é a chave, meus queridos, para conduzir os seus filhos e a sua família até Deus. A oração. Oração. Tem se perdido a prática da oração. Hoje nós queremos que as coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vida, na nossa casa, mas queremos agir no natural. Precisamos voltar ao primeiro amor. Você quer que aconteça um milagre na vida do seu esposo? Você quer que aconteça um milagre na vida do seu filho? Ah, mas está tudo bem, pastora. Ele escolhe. Gente, como assim ele escolhe? Diego tinha 18 anos, ele achava que ele já queria botar as mãozinhas de fora. Um dia o pastor catou ele e falou assim, não. Você está achando que você criou umas barbinhas aí no seu rosto, você já é homem para mandar aqui, é? O pastor catou ele e falou assim, não, aqui, enquanto você morar debaixo desse teto, o negócio aqui é diferente, a régua aqui é mais em cima. Ou você anda direitinho, ou o negócio aqui vai estreitar para o seu lado. 18 anos. E hoje, crianças com 4, 5 anos. Deixa a pastora, ela tem que escolher. Ela vai fazer a escolha dela. Né? E muitas vezes estamos querendo coisas sobrenaturais aconteçam na nossa vida, na nossa casa, agindo no natural. Esquecemos a prática da oração. Esquecemos que nós somos autoridade na nossa casa, na nossa família. A oração tem que vir em primeiro lugar. Coloque tudo diante do Senhor. Entregue o volante nas mãos dEle. Dê testemunho. Deixe seus filhos verem você lendo a palavra. Meu neto hoje, ele chega na minha casa, ele dorme muito na minha casa. Ele acaba de tomar o café da manhã, se às vezes a gente vai levantando, ele fala assim, ô vovô,
a gente ainda não fez o nosso devocional. Muitas vezes nós falamos, nossos filhos e os nossos netos, eles irão muito mais longe do que nós. E eu creio que os meus filhos irão muito mais longe do que eu. Porém, muitas vezes nós vamos precisar ensiná-los a fazer a escolha certa. E eles tinham que fazer isso. O povo de Israel tinha que fazer isso. Tinha que renunciar aos outros deuses. Havia naquele tempo 3 influências perigosas sobre Israel. Os deuses do Egito, que fazia com que eles olhassem para o passado da escravidão. Os deuses da Mesopotâmia, que trazia a tradição dos seus antepassados. Nós temos que deixar as tradições do nosso passado. Aquilo que nós aprendemos de errado, deixe isso para trás. Quando nós começamos a servir o Senhor, começa um novo ciclo na nossa vida. Então nós temos que aprender a fazer escolhas certas. Não vivermos mais na tradição dos nossos antepassados. Ah, mas o meu pai cria assim, minha mãe cria assim. Mas e você? Você foi chamado para fazer a escolha certa. E os deuses dos amorreus, que era a influência da cultura, que eles viviam a cultura atual. Servir a Deus exige renúncia dos ídolos antigos e dos ídolos modernos, viu? Porque hoje o que são os ídolos modernos? Dinheiro, como o pastor tem pregado, vícios, status, né? Todo mundo quer mostrar status nas redes sociais, ideologias, vícios, bebidas. Ai, pastora, mas eu não posso servir ao Senhor Jesus e tomar um vinhozinho de vez em quando? Esses dias, dá licença. Esses dias alguém me perguntou isso. Pastora, mas eu posso tomar um vinhozinho? Falei, pode. Posso, pastora? Pode. A Bíblia diz que todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Ah, e a Bíblia também diz, eu explicando para a pessoa, e a Bíblia também diz que você é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em você. Então, se um vinhozinho vai agradar o Espírito Santo, você pode. Se é lícito você tomar, você pode. Ah, e também a Bíblia diz assim que você é uma nova criatura em Cristo. E você está começando a sua caminhada em Cristo agora, né? E a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que escandaliza o teu irmão e você fizer é pecado. Então tá, vamos cá, deixa eu te explicar. Você conheceu Jesus Cristo agora, né? Então tá, a tua família e o mundo tá de olho em você, né? Tá de olho em mim, pastora. É, porque agora você tá falando que você é crente, que você é cristão, que você conheceu Jesus. Aí você tá lá numa reunião no meio da tua família e você toma um vinhozinho. O que você acha que eles vão pensar? Ela se calou. Falei, o que você acha que eles vão pensar? Ué, primeira coisa, minha amada, que eles vão pensar. Mas não está aí na igreja? Porque o mundo olha para nós e vê nós sal e luz, viu? Pastor Carlos sempre pensou isso. Ele falava assim, amor, sabe quando eu não era crente? Eu pensava assim, crente é tudo perfeito. Crente é tudo... Nossa, ó, é os santos na terra. Pois é assim que o mundo nos vê. Sabia? Aí a tua família está lá, reunida. Nossa, ela está indo na igreja agora. Agora ela é crente. E aí você vai, ó, toma um vinhozinho. Você acha que você escandalizou ou não? Falei, então tá. Agora você acha que você deve tomar o seu vinhozinho? Fique à vontade. E que o Espírito Santo te pegue na hora que você estiver tomando seu vinhozinho. Então, queridos, ensinar as pessoas a fazer as escolhas certas, a se livrarem dos ídolos do passado. Pare e pensa aí um minutinho. Qual é o ídolo que precisa ser arrancado de dentro da tua casa ainda? Qual é o ídolo que precisa ser arrancado de dentro do teu coração? Porque nós carregamos ídolos às vezes dentro dos nossos corações. O ídolo da fama, o ídolo, né, do vinhozinho,
O ídolo do que? O que tem? O que tem, pastora? O que tem? Que a Bíblia diz que se você fizer o seu irmão escandalizar, ai de você, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho. Nós temos que vigiar constantemente para ver qual é o ídolo que ainda habita dentro do nosso coração. Quarto, compromisso público de fidelidade ao Senhor. Testemunho pessoal. Como eu já disse, né? O povo faz uma confissão coletiva diante de Josué. Essa confissão incluía testemunho pessoal e testemunho público. Compromissos espirituais devem ser claros diante de todos. Quando uma pessoa se posiciona, ela influencia gerações. Ela influencia toda uma geração. Os pais da humanidade, Adão e Eva, eles foram instruídos a não comerem da árvore do jardim, mas desobedeceram, fizeram uma escolha errada. E isso trouxe consequências para toda a humanidade. Então, uma escolha errada, que muitas vezes nós fazemos, pode influir em toda a nossa geração. Como eu disse, quando eu me converti, era só eu. Eu poderia, diante de todas as minhas lutas, dificuldades, ter desistido da minha casa, da minha família. Queridos, o meu sogro, ele queria ver o diabo, mas não queria ver a pastora Marlene. Porque meu sogro falava assim para o pastor Carlos: você pode vir aqui na minha casa. Não conhecia o Senhor Jesus. Aí ele falava assim, mas por favor, fala para ela parar com esse negócio de Deus, Jesus. Ninguém da família do pastor Carlos conhecia o Senhor Jesus, ninguém. 10 irmãos, todos bebiam, uma bênção. Uma bênção era aquela família, uma bênção. Uma bênção. E eu ia, aí o pastor Carlos chegava e ficava assim: amor, nós vamos no meu pai, tá? Nós vamos almoçar lá. Mas olha, meu pai pediu tanto. Não fica falando de Jesus, porque ele fica nervoso. Meu sogro era um negão, altão assim, brabo. Eu falava: tá bom, amor, prometo, nós vamos lá, eu não vou falar. Sentávamos para almoçar, eu falava: então, gente, nós vamos almoçar, mas vamos orar? Meu sogro: vamos orar ao Senhor Jesus? Meu sogro já queria levantar da mesa, mas o Espírito Santo não deixava. E eu orava ali e tal, isso foi, e eu falando do Senhor Jesus para ele, para minha sogra, e para os meus cunhados, que era aquela bênção. Um dia o pastor Carlos chegou em casa e falou assim: você não acredita o que aconteceu com meu pai. Meu sogro passou a me amar tanto, irmãos, mas me amar tanto, que todas as vezes que eu ia lá, ele falava assim: será que você pode orar por mim? Eu falava: lógico. Um dia o pastor Carlos chegou em casa e falou assim: você não sabe o que aconteceu na casa do meu pai. Eu falei: o quê? Eu falei: meu Deus, o que será que aconteceu, né? Ele falou assim: aquele altar dos ídolos que o meu pai tinha no quarto, ele tirou tudo e mandou minha mãe quebrar tudo. E disse que vai para a igreja. Irmãos, aquilo eu louvei, exaltei o nome do Senhor, eu pulei de tanta alegria. E ali Deus começou uma obra maravilhosa. Meu sogro se converteu, foi batizado, morreu um homem crente. Minha sogra crente, mulher de oração que levantava de madrugada. Eles guardavam ídolos de garrafinha de vinho e cachaça debaixo da pia. Eles quebraram tudo, se livraram. E Deus começou a escrever uma nova história. E está aqui, hoje está o pastor Carlos, o Geso, o Luciano, que está fazendo os 4 passos, meu sobrinho, minha cunhada é crente, tem um cunhado que é pastor. Deus é exaltado, pastor. Isso só pode acontecer com você? Não, isso pode acontecer na sua casa, quando você se posicionar em fidelidade, em oração, em renúncia, em você morrer para as coisas do mundo. A palavra do Senhor diz: se um grão de trigo caindo em terra não morrer, ele não vale de nada, mas se ele cair em terra e morrer, ele produzirá muitos frutos.
Deus tem isso também para sua casa, para sua família. Não é só porque eu não sou diferente de ninguém. É joelho dobrado, é oração, é renúncia. É você não desistir da obra e do plano que o Senhor tem para sua casa, para os seus filhos e para sua família. Como é bom, como é maravilhoso nós olharmos para trás. Hoje eu olho para trás e falo: Senhor, obrigado, porque valeu a pena. Valeu a pena cada renúncia, valeu a pena cada lágrima, porque meu filho vai ser pastor, minha filha vai ser professora do seminário teológico. Olha, gente, valeu a pena. Vale a pena você não desistir. Vale a pena você morrer para as coisas do mundo, para os ídolos do mundo, pagar preço de renúncia. Vale a pena. E eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Você que está orando por alguém da sua família, a partir de hoje, eu quero declarar no nome de Jesus que você vai ser esse grão de trigo, que você vai morrer, para que essa pessoa torne vida, e ela vai se converter, e ela vai ser uma bênção, porque um dia você renunciou a deuses, a ídolos, porque você ajudou essa pessoa a fazer a escolha certa, assim como Josué fez com aquele povo. Olha, você tem que chegar diante da sua casa, da sua família, e chegar diante deles e falar assim: olha, eu conheço um Deus verdadeiro, um Deus que pode mudar tudo. Família destruída, famílias, filhos se perdendo. Queridos, nós não podemos nos conformar. A Bíblia fala: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Nós não podemos nos conformar. Não podemos desistir daquilo que é tão precioso. Família é o bem mais precioso que alguém pode ter. Você acha que eu não tive vontade de desistir? Você acha que eu não tive vontade de parar? Quantas vezes eu tive vontade de desistir? Quantas vezes eu tive vontade de parar? Mas eu olhava para os meus filhos, eu olhava para a minha casa destruída, eu falava: Senhor, eu sabia que Deus falava comigo, eu sabia, porque Deus fala, viu? Quando você abrir os seus ouvidos espirituais, quando você abrir o seu coração para ouvir a voz do Senhor, chegar diante dele e falar: Pai, Paizinho, me ajuda a fazer a escolha certa, me dá sabedoria, Senhor. Você vai ver que de um lar destruído, de um lar que poderia, meus filhos, não sei onde eles estariam hoje. Mas o Senhor Jesus, quando Ele entra numa família, numa casa, Ele transforma, Ele muda. Basta você ouvir a voz do Espírito e não desistir. Não desistir daquilo que Deus colocou no teu coração. Não desista. Não desista. Muitas pessoas fizeram escolhas erradas na Bíblia. Davi, ele fez uma escolha muito errada. Por falta de discernimento espiritual. Por falta, muitas vezes, de ser levado pelos olhos humanos. Davi pecou. E todos, eu acho que já conhecem a história de Davi. Davi pecou, adulterou. E isso teve consequências muito grandes na casa de Davi, né? A espada, se você quiser ler depois, agora nós não temos tempo, está lá em 2 Samuel, no capítulo 18, está a história, né, de Davi. 2 Samuel 12 também conta que a espada não se apartou da casa de Davi, por causa de uma escolha errada de Davi. Houve toda a sua geração foi contaminada. O filho de Davi com Betseba, o filho do adultério, ele morreu. Depois Davi teve outros filhos, se arrependeu, Deus restaurou a vida de Davi. Mas aí você vai ver a história de Davi, que
Seu filho Absalão assassinou seu irmão Amon por ter estuprado a própria irmã Tamar. E Joabe assassina Absalão. Olha só, por causa de uma escolha errada. Talvez você está vivendo hoje algo na sua vida por uma escolha errada que você fez no passado. Toda escolha errada, ela tem consequência. Como também toda escolha certa. Pode ser a bênção ou a maldição. Mas eu quero declarar na sua vida nesta noite que a partir de hoje você vai começar a fazer as escolhas certas. Você vai começar a fazer as escolhas certas. E logo você vai começar a colher os frutos das escolhas certas. Nós não podemos deixar que o diabo influencie nas nossas escolhas. Porque muitas vezes nós fazemos escolhas e colocamos a culpa no diabo. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 13, disse, quando Deus chegou lá diante de Adão e Eva, a Eva disse o quê? Senhor, a serpente me enganou e eu comi. É muito fácil nós colocarmos a culpa, muitas vezes, das nossas escolhas erradas no diabo. Não que o diabo não nos tente. Não que o diabo não nos tente. O diabo vai nos tentar todos os dias a fazermos escolhas erradas. Porque, como diz uma história, né? Eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe sobre a minha cabeça. Eu não posso impedi-lo. Mas eu posso impedi-lo de fazer ninho sobre a minha cabeça. Então, quando o diabo vier tentar fazer ninho na sua cabeça, mandar você fazer uma escolha errada, o que você vai fazer? Sai daqui em nome de Jesus, porque eu tenho um Deus que pode me ensinar e Ele me dá sabedoria para fazer as escolhas certas. E você manda o diabo embora. Agora, muitas vezes fazemos escolhas erradas e depois colocamos a culpa no inimigo. Senhor, mas o diabo me tentou. Nós somos tentados todos os dias a fazermos escolhas erradas. Mas cabe a mim e a você decidirmos pelo certo, pelo correto, de servirmos ao Senhor. Cabe a mim e a você. Provérbios 14, 12 disse, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Muitas vezes, você olha, né? Nossa, aquele caminho ali é bom. Aquilo ali é bom para a minha vida. Beber um vinhozinho é bom. Tomar um champanhezinho no final do ano é bom. Tem nada a ver. E as pessoas que estão à sua volta? E os seus filhos? Será que eles não estão vendo? Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. 5. Jesus tem que ser o centro de todas as minhas escolhas. Qualquer escolha que vá contra a palavra de Deus é contrária à vontade de Deus para a sua vida. Qualquer escolha que você for fazer, que for contrária à palavra de Deus, não é de Deus para a sua vida. Sabe aquela pessoa que fala assim, Deus me disse que eu tenho que sair da igreja. Meu querido irmão, como é que Deus vai dizer que você tem que sair da igreja, fazer uma escolha dessa? Pastora, Deus me disse que é para mim ficar em casa, eu preciso de um tempo. Queridos, toda escolha que vai contra a palavra e contra a vontade de Deus, não é de Deus para as nossas vidas. Toda escolha tem que ser no centro da vontade de Deus. Deixar Jesus ser o Senhor da nossa vida requer renúncia das nossas próprias vontades. Os valores de Deus é que tem que prevalecer nas nossas escolhas. Sabe? Para você ver a vontade de Deus se cumprindo na sua vida, na sua descendência, muitas vezes vai requerer silêncio. Existe tempo para tudo.
Vai ter tempo que você vai ter que se calar. Vai ter época que você vai ter que... Aliás, época não, porque isso aqui é todos os dias. Essa renúncia você tem que fazer todos os dias. Vai ter que perdoar. Todos os dias nós temos que perdoar. Todos os dias. Não existe como servir a um único Deus sem perdoar as pessoas, sem amar pessoas. Honestidade. Cristão tem que ser honesto, querido. Cristão tem que ter caráter. Cristão tem que ter palavra, porque o mundo está olhando que você é luz do mundo, sal da terra. Cristão tem que pagar as suas contas em dia. Cristão tem que perdoar todos os dias. Tem que ter fidelidade. Tem que ser fiel nas suas finanças. Meu neto, meu filho, se ele dá 10 reais para ele, meu filho ensina: filho, quanto que é o dízimo? R$1, né, papai? Ensina, inculca na cabeça. Era o que o povo judeu fazia. Era o que o povo hebraico fazia. Inculcava na cabeça dos filhos, para que eles não se esquecessem dos mandamentos e dos estatutos de Deus. Marta e Maria, várias pessoas, Davi fez escolha errada, mas várias pessoas também fizeram escolhas certas. Exemplo disso é Marta e Maria. Maria fez a escolha certa, ficar aos pés do Senhor Jesus. Marta ficava lá atribulada, não também que ela estivesse errada, porque era a maneira dela servir o Senhor Jesus, mas a maior escolha certa foi de Maria. Se chegou diante dos pés do Senhor Jesus e ficou ali adorando Ele. Maria fez a escolha certa. O filho pródigo, um pegou a sua herança e quis ir embora, longe da casa do pai. O outro resolveu ficar. Então tem várias pessoas que fizeram escolhas certas e escolhas erradas. Precisamos morrer. Precisamos morrer todos os dias para as escolhas erradas, para os deuses desse mundo, fazer a escolha certa. Faça a escolha certa, ainda que isso às vezes tenha a desaprovação de todos. Muitas vezes você vai ter que fazer escolha que vai ter a desaprovação de todos ao seu redor. Quantas vezes no meio da minha família, no meio da família do meu esposo, eu ouvi assim, ó: larga desse homem, olha que vida sofrida que você leva, larga desse homem. Mas eu resolvi fazer a escolha certa, porque eu sabia que Deus falava comigo, e eu sei que Deus fala com você também. Sabe aquela pessoa que você tem colocado diante do Senhor? O que é que Deus tem falado a respeito dela? É para você desistir dela? Eu tenho certeza que não é de Deus, porque isso vai contrário à palavra do Senhor. Faça a escolha correta, ainda que tenha, se você tiver convicção do que a palavra de Deus diz, daquilo que você crê e você acredita, ainda que todos desaprovem, ouça a voz de Deus, ouça o que o Senhor fala aos teus ouvidos, e amanhã você vai glorificar a Deus. Você vai dizer: Deus, muito obrigada, porque um dia eu ouvi a tua voz, e hoje eu te sirvo, minha casa é conhecida, Pai, hoje eu tenho paz, minha casa é conhecida como um pedacinho do céu. Ouça, aprenda a ouvir a voz de Deus, para você fazer as escolhas corretas. Se as suas escolhas estiverem firmadas em Jesus, com certeza, se as suas escolhas estiverem firmadas na palavra e na voz de Deus e na direção de Deus, toda escolha que você fizer, mesmo com a desaprovação humana, elas darão certo, porque ela está firmada na palavra e num comando de Deus para a tua vida. E eu quero declarar nesta noite, em nome de Jesus, a partir de hoje, você que precisa fazer uma escolha, você fará a escolha correta.
você fará a escolha correta e você verá a glória do Senhor se manifestar na tua casa, na tua família, no teu ministério. Aquilo que para você parece hoje perdido, as pessoas olham, falam, está perdido, não adianta, para com isso. Deus está falando isso para você? Ou Deus está falando para você, continua orando, continua crendo, continua acreditando, continua trabalhando, continua com os joelhos dobrados, porque eu tenho um propósito, um plano maravilhoso para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Jeremias, para mim terminar, Jeremias 29:11, diz assim, ó, eu, o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deuteronômio 30:19, os céus e a terra tomo por testemunha contra ti, que te propus hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você vai olhar daqui 10, 20 anos, você vai olhar e vai dizer assim, obrigada, Senhor, porque um dia naquele culto eu decidi fazer a escolha certa. E daqui 10 anos você vai começar a ver os frutos da sua escolha correta. Você vai começar a ver os frutos da sua escolha correta. Você vai começar a ver os frutos. Eu profetizo isso. Não importa o que você tenha feito de escolha errada até aqui. Hoje o Senhor está te colocando, Ele está propondo para você. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Aleluia. Faça a melhor escolha. Lute. Vamos nos levantar. Vamos voltar à essência da leitura da palavra, de acreditar. Queridos, não torne. Nós não podemos, como igreja, tornar as coisas, pararmos de acreditarmos em milagres, pararmos de acreditar que Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que cura, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que fala. Ele é um Deus que fala. Nós só precisamos ouvi-lo para fazermos as escolhas corretas. Quando as suas escolhas estiverem firmadas em Jesus, com certeza, todas elas darão certo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.